Noite aí a todas e todos, aí agradecer a presença de todo mundo que enfrentou a chuva aí, e as intempéries paulistanas aí, para ter o privilégio aqui de ouvir o professor Beluso, que mais uma vez nos honra com sua presença. Muito obrigado aí por ter topado participar. A abertura de um ciclo de debates que a gente pensou em organizar aqui esse ano sobre a economia e a crise da democracia, no sentido de que como a democracia se vê constrangida por fatores econômicos, notadamente a atuação dos mercados, as expectativas dos agentes com grande poder sobre a atividade econômica, sobre os mercados de valores, mas também sobre a opinião pública, né? Então, enfim, o professor vai poder falar sobre esses temas com muito mais competência do que eu consigo aqui resumir, mas a ideia é fazer uma série de debates, levando-se em conta que nós temos eleições em outubro e vale a pena discutir esses temas para tentar desmontar, ou pelo menos contribuir para desmontar falsos consensos ou falsas necessidades ou falsos problemas, muitas vezes, que levam a soluções que não beneficiam o conjunto da população. Então, enfim, aqui atrás do professor, aqui a gente tem uma fileira de livros aqui com contribuições do professor aqui, que muito nos honra aqui ter aqui na biblioteca. E, enfim, sem mais, eu vou passar a palavra aqui para o professor. Professor, o senhor fique à vontade aí para fazer a sua apresentação no tempo que achar melhor. E depois a gente abre aqui para conversa. Obrigado aí a todos pela Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a presença de vocês que enfrentaram a chuva, né? A intempérie aqui paulistana, que parece que vai se prolongar noite adentro, né? E quero, na verdade, sublinhar a bravura que vocês têm, não só enfrentar a chuva, como enfrentar o trânsito dessa região aqui, que não é fácil, né? Então, nós vamos ter vou fazer uma conversa com vocês sobre essas relações que são bastante intrincadas e, às vezes, submersas e misteriosas entre as transformações que nós estamos observando nas economias. Eu não vou falar na economia brasileira, porque eu imagino sempre, quando alguns economistas estão discutindo o Brasil, que o Brasil fica no planeta Netuno, né? Quando o Brasil, na verdade, está articulado com o movimento da economia global, né? É claro que esse movimento também se reflete nas particularidades da resposta da economia brasileira, assim como se expressa na resposta da economia chinesa, por exemplo, ou da economia americana, né? Ou da economia europeia, né? Então, eu escrevi um texto que eu espero publicar logo, né? Chama-se Globalização Desigual e Combinada, né? Então, para olhar como esse movimento conjunto determina as respostas e as estratégias particulares de cada um dos países, isso relacionado com as suas condições domésticas, políticas, sociais e econômicas, né? Então, eu vou tentar começar pelo começo, né? Você sempre tem que escolher um ponto para você organizar as suas ideias em torno dessa questão, né? Eu já observei que eu vou olhar isso no conjunto e olhar a economia brasileira respondendo a esse movimento de transformação, né? Além disso, há que se escolher um momento momento que essa transformação global se iniciou ou se intensificou, né? Eu poderia escolher 2 momentos muito próximos, né? Ou meados dos anos
70, né? Em que muitos de vocês ainda não eram nascidos, eu vejo pela cara que muitos nasceram depois, né? Não é isso? Você está fora, mas tudo bem. Mas muitos aqui estão dentro dessa minha hipótese, né? Ou, se vocês quiserem, o começo dos 80. A escolha da data pode ser, o critério de escolha da data pode ser, na verdade, a deterioração do chamado modelo keynesiano do estado do bem-estar, que começa em meados dos 70, eu diria que começa com a desvinculação do dólar, o momento mais revelador, a desvinculação do dólar com o ouro em 71, não é? Depois a flutuação em 73. Eu gosto que vocês estão balançando a cabeça, que vocês sabem dessas coisas, né? Ou podemos escolher, digamos, um momento político, em que isso se transforma em política de Estado, com dois personagens, né, interessantes, como Margaret Thatcher e Ronald Reagan, não é? O Reagan dizia claramente que o problema nós estávamos em plena estagflação dos anos 80, né, dos anos 70. O Reagan dizia que o Estado não é a solução, o Estado é um problema, e a Thatcher, eu estou usando as frases significativas dele, a Thatcher dizia que não existe a sociedade, existem os indivíduos, né? Quer dizer, toda aquela visão e aquela construção que presidiu as políticas econômicas do pós-guerra, que estavam fundadas na ideia de que o capitalismo deixado às suas próprias forças levaria a uma tragédia, e isso, na verdade, foi construído a partir da visão do que foram os anos 20, os anos 30 e a Segunda Guerra Mundial, né? Teve morte, fome. Se vocês tiverem curiosidade e procurarem um filme do Ken Loach, chamado The Spirit of 45, que, aliás, nós devemos sempre nos valer do cinema, porque o cinema é uma arte fantástica, né? Eu vou citar vários filmes aqui ao longo da minha exposição, porque nós sempre devemos ilustrar a nossa capacidade ou incapacidade, ou nossas dúvidas, e afastar nossas certezas, nos valendo da arte, né? Eu vou recomendar a vocês que leiam um italiano que escreveu um livro, saiu em português, acho que ele tem aqui, se chama A Utilidade do Inútil, do Nunzio Ordine, A Utilidade do Inútil, em que ele fala da importância das humanidades e da arte para você compreender o mundo que você está vivendo, né? Eu estou cada vez mais convencido de que, sobretudo nas ciências humanas, a tentativa de você se afastar das humanidades e das artes, e parece que isso está acendendo luzes em tudo quanto é lugar do mundo, vai diminuindo sua capacidade de interpretação, sua visão, não é? Porque a ambiguidade é importante para que a gente consiga compreender as coisas, né? Um marxista diria a contradição, não é? Corretamente, né? Então, como hoje em dia a ciência econômica, dita soi-disant ciência econômica, se vale de modelos de inspiração positivista, em que você tem, na verdade, precisão nos argumentos e na formalização, e uma imprecisão conceitual absurda, né? E isso é um dos problemas que eu vou tratar depois nas relações entre economia e democracia, economia e política, que isso é muito importante, porque, na verdade, isso vai performando a subjetividade
dos agentes e as suas interpretações. Mas, antes disso, eu queria voltar à nossa questão, tudo bem? A nossa questão, a questão que eu coloquei inicialmente, né? De que é um momento de transição entre os 70 e os 80, né? Que, na verdade, constitui, não só do ponto de vista objetivo, mas do ponto de vista subjetivo, o que se chama de neoliberalismo, né? E é um engano achar que o neoliberalismo significa a menor presença do Estado na economia. Eu estou falando do meu ponto de vista, não é? Não é a menor presença do Estado, é que o Estado mudou de agenda, certo? Porque achar que, por exemplo, eu estava vendo outro dia o nosso simpático dono das lojas Riachuelo, né? Flávio do que mesmo? Flávio, eu esqueci o nome dele. Enfim, ele disse que o Brasil precisa de liberalismo econômico e conservadorismo nos costumes, né? Muito interessante essa proposição, né? Porque isso dá exatamente o grau em que o espectro dentro do qual se movimenta o liberalismo brasileiro. Certo? O que significa conservadorismo nos costumes? Significa você colocar sob suspeita todas as ações libertárias, de liberdade, das mulheres, dos gays, né? Dos diferentes. Então, conservadorismo quer dizer isso. Nós temos que achar uma fórmula geral para que todo mundo se comporte da mesma maneira. E isso é um pouco complicado nessa sociedade, né? Porque ela está constituída ab início, né? Eu estou falando do capitalismo, não estou falando de outra coisa. Ela tem dentro dela ab início a reivindicação da liberdade individual. Certo? Isso não pode ser separado do ambiente social em que se vive. Então, nós vivemos nesse movimento, né, de busca da realização da autonomia do indivíduo, da sua liberdade na sua diferença. Então, os liberais brasileiros, eles querem, na verdade, a liberdade do ut des, que é desculpe o do ut des, que é latim, né? É meu vício de seminarista. Da liberdade do mercado, né? Da ideia de que eu dou se você me der, né? Mas a autonomia individual não é isso. A autonomia individual começa com a alteridade, com o reconhecimento do outro, que você está mergulhado numa sociedade. E que você é diferente do outro, porém o outro é diferente de você porque ele é um outro. Não é? Então você não pode exigir que ele seja igual. E é engraçado porque esse igualitarismo é um igualitarismo assim, chapado, que nasce das relações do mercado. A ponto de, hoje em dia, na teoria econômica, vocês vejam como esse igualitarismo é totalitário, na teoria econômica convencional, nos modelos macroeconômicos, para eliminar a diversidade de agentes, eles se valem do agente representativo. Vocês pensaram no que é isso, o agente representativo? É uma das coisas mais totalitárias que eu já vi. Por quê? Porque o agente representativo faz com que você seja igual ao João Paulo Lemann. Você é capaz de poupar, de investir, de fornecer crédito, de tomar crédito. É um agente racional. Né? A coisa do homo econômico, do agente racional, é uma criação pós-clássica. Depois do Ricardo, o Adam Smith não tinha isso, não. Eles enfiam uns contrabandos no Adam Smith. O Adam Smith dizia que você se relacionava com o outro porque ele era filósofo moral, né? Porque você tinha simpatia por ele.
diz o Adam Smith. E essa redução, esse reducionismo do homem econômico racional é uma coisa que nasce ali do final do século XIX. Né? É o Givens, o Walras, essa turma. Né? Que foi a aproximação da economia, que tem repercussões e efeitos até hoje, da economia com as ciências naturais, sobretudo com a física. Né? Se bem que eles continuam na física newtoniana. Outro dia eu li um artigo muito engraçado de um membro do Instituto Liberal, né? Não sei se vocês souberam disso, né? Ele não é economista, mas é administrador, escreveu um artigo dizendo que a física quântica é comunista, porque é difícil você entender o que eles dizem. Na verdade, tem alguns paradoxos, como o paradoxo da incerteza, etc., etc., do gato de Schrödinger, né? Então, eles ficam nervosos, porque isso aí não se conforma com a matriz intelectual que eles tiraram rapidamente depois a matéria do site. Eu achei muito engraçado, me ocorreu escrever um artigo irônico sobre isso, mas não é perder seu tempo, né? Porque, como diz o outro, é gastar pólvora com chimango, como se diz no Rio Grande do Sul. Né? Você sabe que entre chimangos e maragatos, essas coisas dos gaúchos. Mas, enfim, voltando, então, à questão central. Houve uma cesura, uma ruptura e uma transformação, né? E eu digo que não é uma questão de ter mais Estado ou menos Estado, que isso é uma visão simplória, é que o Estado mudou de agenda. Então, as reformas todas, digamos, ditas neoliberais, elas foram produzidas pelos Estados nacionais, sobretudo pelos Estados dominantes. Não é? Você redefiniu as regras nas quais operavam o mercado, e eu estou falando do mercado, os trabalhadores, os empresários, etc. Eu vou resumir rapidamente aqui, se vocês me permitem ler um trecho do texto que eu não publiquei ainda, vou publicar na Contracorrente, não é isso? Um outro livro. Aliás, eu preciso falar com você depois. Tá? Já está praticamente pronto, eu falei com o Valim. Ele sabe, mas é que ele está ocupado em outras coisas. Né? Então, eu vou começar ordenando as coisas que eu acho mais importantes nessa transformação, que vem lá dos anos 80 e vem se costurando, né, para chegar até a crise de 2008, onde isso chega ao ápice e, ao mesmo tempo, ao colapso. Né? Então, entre as transformações, né, eu não vou pegar pelo lado cronológico, vou pegar pelo lado da articulação e da hierarquia entre elas. Né? Tentar fazer uma análise lógico-genética da globalização. Né? Não vou fazer uma análise cronológica, se bem que você pode colocar isso na cronologia se você quiser. Mas, por ordem, né? Em primeiro lugar está a desregulamentação financeira e a abertura das contas de capital dos países. Ou seja, você deixou abertura das contas de capital, quer dizer o seguinte, você facilitou o fluxo de capital financeiro do crédito, capital financeiro, crédito, entre os países. Né? E essa facilitação, né, ela premiou, sobretudo, o mercado mais líquido e mais seguro. Se vocês olharem uma curva de movimentação de capitais a partir dos anos 80, né, para os Estados Unidos, vocês vão ver que ela passa a ser tremendamente superavitária. Tremendamente superavitária. É a partir dos anos 80. Então, a desregulamentação financeira, por razões óbvias de confiança, etc., e pelo fato dos Estados Unidos disporem do privilégio de administrar a moeda reserva, e aí nós temos que entender o seguinte,
sistema monetário internacional que nasce das reformas de Bretton Woods, das reformas que ocorreram, não aquelas que foram discutidas. Ela erigiu o dólar na moeda universal, certo? A moeda realmente universal, que é referência para todas as demais, é o dólar, né? Hoje, isso acontece no pós-guerra. O dólar veio ao longo dos anos 20, ameaçando a supremacia da Libra, mas depois da Segunda Guerra, houve ali uma convivência nos anos 20 entre o dólar e a Libra, uma convivência, eu diria, conflituosa, né? E da qual nasceram vários problemas, mas a partir de Bretton Woods, o dólar se transformou na moeda reserva. Isso deu, como disse o De Gaulle uma vez, um privilégio exorbitante aos Estados Unidos, né? Que se beneficiam da supremacia da sua moeda, né? Sobretudo quando você tem uma liberalização dos mercados financeiros, né? Então, eu não tenho como aqui mostrar, mas aqui está posto, a curva é inequivocamente favorável aos Estados Unidos, né? E isso foi se acentuando ao longo dos 80, dos 90, né? Ao mesmo tempo, o que pode parecer paradoxal, mas não é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. O capital produtivo americano vai se movendo para fora dos Estados Unidos, né? Então, vamos nos lembrar que, em 74, o nosso querido Kissinger, né, que era secretário de Estado do também nosso queridíssimo Richard Nixon, né, reataram as relações com a China, não é? E o propósito era um propósito geopolítico de afastar a China da União Soviética. E isso foi a sopa no mel, porque o Zhou Enlai, que era um sujeito, né, sofisticadíssimo, estava querendo sair fora daquele modelo de comando, economia de comando tipo União Soviética, né? Que nós temos que ter claro que aquele modelo começou a sufocar as potencialidades criadas pela própria industrialização soviética nos anos, no pós-guerra, né? E a comparação com os países europeus em matéria de desempenho e desenvolvimento foi ficando cada vez mais evidente, né? Mas, enfim, na abertura chinesa, os capitais, eles fizeram abertura nas zonas especiais de processamento, os capitais americanos foram para lá, foram para a Ásia em geral, mas particularmente para a China, né? E, por incrível que pareça, na articulação sino-americana, os chineses começaram a, na verdade, se transformar, não tão rapidamente no início, mas muito rapidamente depois, no principal centro manufatureiro do mundo. Hoje eles são os maiores exportadores de manufaturas, os maiores produtores de manufaturas, né? Não por acaso, o Trump não sabe bem o que fazer, porque a articulação é tão intensa e tão profunda que fica muito difícil você fazer um protecionismo à moda antiga, né? Porque isso prejudicaria também as manufaturas que continuam nos Estados Unidos e seria muito ruim para a Apple, por exemplo, né? Mudar de lugar. Se vocês olharem, é impressionante, se vocês olharem o comportamento da inflação, dos preços dos manufaturados, de final dos anos 80, meados dos 90 para cá, né? É uma coisa curiosa, né? Porque o preço dos manufaturados caiu violentamente, né? Então, nós estamos olhando, você olha o comportamento do crédito nos Estados Unidos, o comportamento dos salários, que começam a ter um comportamento de estagnação e, às vezes, de queda, sobretudo nas camadas inferiores,
né? O crédito fica mais barato, porque não é que o Banco Central americano, sei lá quem for, depois do Volcker, em 80, que deu o choque de juros, não é que o Banco Central americano começou a baixar a taxa curta, né? Começou a ver o que o Greenspan chamou um conundrum, ou seja, uma contradição. A política monetária começou a perder eficácia desse ponto de vista, porque a taxa longa, ou seja, a taxa aquela que regulava o abastecimento de crédito, ficou muito baixa. Por quê? Por conta desse movimento de entrada de capital financeiro nos Estados Unidos. E esse mesmo movimento que valorizou o dólar, tinha flutuações, desvalorizações, mas a tendência geral era valorizar, expulsou as empresas americanas para fora. Mas a entrada de capital financeiro nos Estados Unidos também ajudou a financiar a saída. Então, você criou uma relação muito peculiar entre a China e os Estados Unidos, que eu chamo de modelo sino-americano. Enquanto os americanos, eu vou simplificar, enquanto os americanos se fartavam de consumir, os chineses produziam cada vez mais barato, primeiro com salários baixos e depois com a absorção do progresso tecnológico muito rápido, né? Com ganhos de produtividade fantásticos. Então, você olha uma curva de preços dos manufaturados, o que você vai ver? Caiu. Então, não só... E isso ajudou no período em que nós tínhamos um crescimento mais parrudo, né? Sobretudo de 2003 para frente, né? Como nós fizemos essas políticas de aumento do salário mínimo, crédito consignado, etc., o pessoal que vinha vindo de baixo também começou a consumir produtos chineses mais baratos. Sinto muito, né? Aí o Brasil deu uma mãozinha, né? Porque valorizou o nosso real, né? E note-se que eu não estou falando que isso aconteceu agora, isso aconteceu lá de trás. É o plano real. Quando as pessoas falam do plano real, né, elas também abandonam esse dever de ambiguidade, que o plano real foi importante para a queda da inflação. E a queda da inflação foi muito importante para uma boa parte da população brasileira. Agora, ao mesmo tempo, porque aí é a dificuldade de tratar com ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a maneira como ele foi montado, você teve durante o tempo inteiro, os anos 90, até o colapso de 99, onde se desvalorizou, se vocês se lembram, né? Você teve valorização do real e taxas de juros muito altas, né? Por quê? Porque esse era o regime de ancoragem cambial. Como é que você fez a inflação cair? Você disse, olha aqui, eu vou te pagar, se você chegar aqui com R$1, eu te pago $1, tá? O Banco Central está no decreto original do plano. Então, você ancorou o real no dólar. Isso tem um preço? É o negócio da moeda não conversível. Isso tem um preço. Os argentinos fizeram pior, que eles fizeram um regime de conversibilidade. Então, eles diziam, olha, é indiferente. Vocês podem usar, ele disse, pode usar dólar ou peso, né? E então, dizia o Cavalo, Domingo Cavalo, né? Dizia, nossa moeda é tão forte quanto o dólar, porque elas eram conversíveis, né? No começo foi tudo bem, deu um boom de consumo, né? A inflação despencou, se alinhou com a inflação internacional, perfeito, mas à medida que foram ocorrendo as crises, porque tem esse sistema que eu estou descrevendo para vocês, com abertura financeira, integração dos mercados financeiros, né? Depois eu vou avançar para falar do momento atual. E enorme circulação de capital financeiro, né? Esse regime ele é marcado por uma sucessão de crises. Eu vou apontar para vocês quais foram, né? E aí é um problema simplesmente de registro do que aconteceu. Primeira crise, a crise da Bolsa Americana em 1987, certo? Que foi sufocada rapidamente por uma
intervenção tempestiva do Federal Reserve. Logo depois dessa crise, nós tivemos uma reunião entre os países desenvolvidos, a reunião do Louvre, do Plaza, aliás, minto, em que os americanos forçaram os japoneses a valorizarem a sua moeda, né? E abrirem... A economia japonesa era uma economia muito fechada financeiramente. Tinha lá os bancos japoneses que, na verdade, se ocupavam de financiar os Zaibatsu japoneses, a grande empresa japonesa, que durante os anos 80 deitou e rolou em cima das exportações para os Estados Unidos. Os americanos sempre tiveram esse cuidado de abrir o seu mercado por conta de razões geopolíticas para o Japão, para a Coreia, para Taiwan, certo? A economia não pode ser vista independentemente das conveniências geopolíticas do país dominante. Então, os americanos absorveram isso. Eu me lembro que, numa das eleições, acho que era a eleição do Dukakis contra o pai do Bush, é isso? Eu estou me enganado. O Dukakis dizia que... Porque o Bush dizia, não, que os americanos precisam ter um frango na panela e 2 carros na garagem. Ele dizia, o frango é americano, mas os 2 carros são japoneses, né? Porque a importação de carros japoneses foi uma... E o Japão, por exemplo, né? Quem é que conhecia a Samsung em 1970? Ninguém. As empresas coreanas se internacionalizaram nesse momento. Então, o movimento das empresas, na verdade, corresponde a um determinado padrão, né? Que é a internacionalização das grandes, né? O que vai montando um complexo empresarial, que, no final desse processo, agora, cria as cadeias produtivas globais, porque, além da concentração ou da centralização do controle na grande empresa, nos grandes bancos e nos grandes fundos, né, que são os porque a finança é que controla isso, certo? As empresas, elas são financiarizadas não só do ponto de vista do controle, mas eu vou mostrar depois do vídeo das suas estratégias, né? Suas estratégias, porque hoje, por exemplo, ninguém consegue entender essa exuberância das bolsas sem saber, que estou pulando, né? Ou a exuberância das bolsas sem saber que as empresas hoje têm como estratégia recomprar as próprias ações, né? Para quê? Para mantê-las valorizadas, elas botam as ações na tesouraria, mantê-las valorizadas, elas aumentam a sua capacidade de tomar crédito, elas tomam crédito, mas não é para investimento, é para valorizar suas próprias ações. Isso é que é o cerne da financiarização. O resto é tudo conversa mole, certo? Então, elas mudaram, tem vários estudos sobre isso, não sou eu que estou dizendo, mas, ao mesmo tempo em que você faz isso, né, você está estimulando também, dentro do aparato produtivo, a adoção das novas tecnologias, que começa a deslanchar. É a automação, é a inteligência artificial, é a impressora 3D. Isso tem uma conexão impressionante, porque é tudo o encurtamento do tempo. Teve um sujeito, um camarada, no século XIX, que hoje é pouco lido, né? Chamado Karl Marx, que ele diz o seguinte, que o capitalismo significa o encurtamento do tempo e a destruição do espaço. Então, isso tem uma profundidade. Se vocês quiserem ler o que ele diz, vocês procurem nos Grundrisse os chamados Fragment on Machines. Eu recomendo que vocês leiam, porque é uma coisa de uma antecipação sobre a natureza do progresso tecnológico que é assombroso. Ele praticamente antecipa a partir da ideia de que o capital fixo, né, incorpora, né, e encarna
né, a natureza da acumulação capitalista, o capital fixo, as máquinas, não é uma máquina, duas máquinas, três máquinas, não é uma fábrica, duas fábricas, três fábricas. É o seguinte, é um sistema de produção que vai se integrando. É um sistema de divisão do trabalho que vai se multiplicando. Isso é a indústria. Aqui tem uns caras que acham que indústria é um conjunto de fábricas. Tem uns economistas aí que escrevem na Folha de São Paulo que acham que é um monte de fábricas. Não é, é um sistema, é uma forma de produzir, é um método de produzir. E esse método inclui o quê? Inclui o que o Marx chama do General Intellect. O que é? É uma divisão do trabalho dentro do trabalho intelectual que se torna criativo e se torna fâmulo da acumulação capitalista. É o Silicon Valley. O Silicon Valley é o melhor exemplo dessa. E aí é o seguinte, não interessa o espaço, interessa a aceleração do tempo, porque é o tempo que você tem que reduzir, o tempo em que você produz. O que nós estamos vivendo nesse momento é uma passagem para um outro estágio de produtividade, de lucratividade das empresas, de ameaça, porque a impressora 3D, hoje, eles já avançaram ao ponto de usar materiais muito mais duros, muito mais sólidos, né? E que resultam em combinações, que eles combinam isso com a nanotecnologia, de modo que é, na verdade, a ciência dos materiais, de modo que você pode produzir coisas muito mais sólidas, muito mais duras do que simplesmente o plástico. Então, isso é uma ameaça. Por que uma ameaça? Porque, na verdade, você pode permitir a empresas relativamente pequenas a produzirem coisas importantes. Não é? A mesma coisa é a inteligência artificial, porque eles estão vendo uma linguagem em que um conjunto de equações, digamos, conversa com outro conjunto de equações. Eu estou simplificando, mas isso pode resultar num outro, na descoberta de outras formas. Aí a inteligência artificial se torna criativa, ela não é só repetitiva, né? Então, nós precisamos prestar atenção. Quando eu falo que tem uma relação entre a financiarização e isso, é porque as duas coisas aceleram o tempo e se integram de uma maneira assim impressionante. O único problema, não é? É um problema, é que vocês pegam os relatórios da Organização Internacional do Trabalho, da consultora McKinsey e etc., eles mostram que isso vai ter um impacto nos mercados de trabalho impressionante. Eles estimam que 80 e tantos por cento, eu acho um pouco exagerado, é difícil fazer essa antecipação, dos empregos existentes vão desaparecer. Então, aí o pessoal que é mais conformista disse, então precisamos treinar, não é um problema de treinar, não é um problema de treinar, o problema é que você tem que achar outras formas de relação para o cidadão. Não vamos discutir questões demográficas, se vai crescer ou não vai crescer a população, isso não interessa. Com a população existente, você vai destruir postos de trabalho. Então, qual é a ameaça que existe? Eu estou dando uns pulos, né, mas eu acho que é melhor do que ficar. Qual é a ameaça que existe desse ponto de vista? Se você mantém o mesmo padrão de relações salariais que você tem aqui, você vai gerar uma massa de desempregados enorme. O que está em questão, o que é? A relação salarial. O que é a relação salarial? É a legitimidade de você ganhar dinheiro simplesmente porque você trabalha para alguém. Certo? Então, todos os programas atuais, né, de renda universal básica, que estão começando a ser discutidas nos países, nos Estados Unidos, no Silicon Valley, na Holanda, na Finlândia, na Noruega, todos eles estão preocupados com esse fenômeno, né? Hoje eu recebi do meu colega da Facamp, o Davi, que fica
xeretando essas coisas, um livro muito interessante, que diz o seguinte: nessa altura não há mais outra maneira a não ser você encontrar uma forma adequada para dar dinheiro. Então, cá entre nós, há um texto, esse texto ele mostra que, de uma certa forma, o Brasil foi pioneiro nisso com o programa de Bolsa Família. Dar dinheiro. E eles fazem uma análise muito profunda da reação das famílias com o ganho de dinheiro. E a análise tem bons resultados, porque as pessoas não se acomodam. É mentira que elas se acomodam. Na verdade, elas se estimulam, elas se sentem confortáveis. Eu vou dar o nome do livro aqui para vocês, tá? Tem um monte de gadgets aqui que são bons, esses são legais, né? Eu leio muita coisa aqui. Deixa eu ler o nome do livro para vocês. É muito interessante, eu recomendo que vocês leiam, para facilitar o debate, né? Para esclarecer a gente, porque é uma pesquisa feita com vários programas de renda mínima. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. O livro chama-se Just Give Money to the Poor. Just Give Money to the Poor. E não é um livro retórico, não. Ele vai analisando os vários programas sociais e mostra como você dar o dinheiro, né, reconhecendo a situação das pessoas, você dar o dinheiro é muito mais eficaz, porque você dá a ele uma liberdade de decidir o que gastar. E, ao mesmo tempo, você dá um conforto para que ele procure melhorar. Se você tiver um sistema social que estimule, não é um negócio de treinar o cara, também é treinar, educar, etc. Mas vamos convir, né, que se nós olharmos de uma maneira otimista para o que está ocorrendo, né, ao par de todas as dificuldades de atravessar essa transformação, da mesma maneira, eu vejo muita semelhança com a construção do estado do bem-estar no pós-guerra, porque eles perceberam que não dava mais, estruturalmente não dava mais, né? É claro que você vai ter embates, você está dizendo que, aqui no Brasil, sobretudo, as pessoas dizem que o Bolsa Família é uma maneira de você remunerar porque o desempregado, eles dizem aqui nesse estudo, que eles veem o desempregado pobre como uma pessoa anômala, uma pessoa que não tem valores, que quer viver folgadamente, né? E esse livro aqui mostra claramente, assim como outros textos recentes, outros estudos. Se vocês quiserem ver no TED, vocês conhecem o TED, né? Tem lá uma exposição muito interessante de um psicólogo que diz o seguinte: olha, na verdade a pobreza não é um defeito, a pobreza, na verdade, é uma condição. Não tem nenhum defeito nas pessoas que são pobres, porque o convencimento em muitos lugares, né, sobretudo aqui, é de que o pobre é um subdotado, né, um sujeito que não tem disposição para o trabalho, etc., etc., né? Isso, na verdade, não é surpreendente. E também nós não devemos achar que as pessoas que acham isso são necessariamente más. Não se trata de ser mal ou ser bom. Se trata de você ter uma determinada visão da situação do outro, né? Você tende a absolutizar a sua condição de meritocrata, né? Que você merece. Esse negócio me incomoda muito, né? Quando me falam isso, eu falo, olha, eu convivi, quando meu pai era juiz no interior, com pessoas muito pobres. Convivi, joguei futebol com eles, etc., etc., né? E saí de Socorro, vim para o Colégio São Luís. Que mérito eu tive nisso? Eu parti de um ponto muito mais elevado do que eles. Que diabo de método, de mérito é esse? Até eu acho que eu era meio preguiçoso, né? Gostava de ficar lendo
coisas, né, em vez de gastar meu tempo com as matérias lá que eu não desprezava. Não. Então, não tem mérito nenhum. Isso é um negócio de uma diferença social que é acabrunhadora. Que, quando eu me lembro dos meus amigos, eu fico até comovido, que eles estão lá, né, na mesma situação na qual eu convivi com eles. Né? Tinha um que se chamava Pica-Pau, que jogava muito bem futebol. Infelizmente, não teve sorte. Né? E eu jogava de ponta direita e ele enfiava as bolas e eu fazia os gols à custa dele. Eu vivia à custa do Pica-Pau. Mas, enfim, eu quero dizer que isso é muito importante que a gente tenha como referência, porque essa questão vai se tornar cada vez mais presente. Nós vamos ser obrigados cada vez mais a discutir essa questão. Você pega os economistas fora do Brasil, né, os debates nos sites, que são sites mais progressistas, etc. Pega o Stiglitz, pega economistas como Stiglitz, como outros, né? Eles estão preocupados. Pega um conservador como Martin Wolf, que escreve no Valor, né? Escreve, na verdade, no Financial Times. Né? É gente que tem consciência do que está acontecendo. Né? Então, nós estamos enfrentando uma grande transição. Né? Enorme. Uma enorme transição que foi produzida pelos movimentos da economia capitalista. É isso que a gente precisa entender. A gente tem que olhar isso com um olhar, eu não diria objetivo, porque não existe, mas como um olhar de um certo distanciamento, tentar desvendar quais são os processos que estão movendo isso. Antes da gente tomar uma atitude, né, assim, moralista, né, esse negócio de moral, tem um livro de um filósofo francês que pergunta, será que o capitalismo é moral? É uma discussão fora do lugar. Ele é um sistema que tem certos processos de criação e de destruição que a gente precisa analisar com uma certa distância. É claro que o julgamento moral é importante na medida em que, nesse momento, e apesar de tudo, a economia se afasta cada vez mais da vida concreta das pessoas. O que você está observando no Brasil é esse fenômeno em estado puro. Quer dizer, você tem 26 milhões de desempregados, ou de subempregados, ou de desalentados, dado do IBGE, não sou eu que estou falando. Você tem 26 milhões e você está discutindo o ajuste fiscal. Certo? Como se você tivesse uma regra inexorável de determinação do gasto, da escolha dos setores onde você vai gastar, e, ao mesmo tempo, você manda para o Rio de Janeiro uma intervenção militar, né, sem olhar qual é o substrato dessa situação que você tem. Se você for olhar com olhos limpos, você vai ver que o substrato dela está na anomia social que você criou com a miséria, com a pobreza. Certo? Se você não conseguir resolver esse problema, escorre pelos dedos. Você pode fazer a intervenção que você quiser. Isso começa e continua, eu diria, pelo maltrato que se dá aos policiais. Maltrato de qualquer ponto de vista dos salários, do ponto de vista da formação, do ponto de vista do adestramento, do ponto de vista da formação democrática. Não pensem que isso é despiciendo, é desprezível, não é. É o mesmo tratamento que eles dão para os outros que estão sendo objeto da intervenção. Certo? Porque você considerar que uma ação de repressão por si mesmo vai resolver o problema, não vai. Então, isso vai escorrer pelos dedos. Como disse a Francisca Paula, minha namorada, os caras vão deixar de traficar, eles vão assaltar as casas em Copacabana. Certo? Vai vazar. Não é? Isso todo mundo sabe. Eu tenho amigos delegados, tenho amigos policiais, que dizem isso claramente. Falam, vocês não têm noção
do que vocês estão falando. Porque, na verdade, isso tudo é uma ilusão, né? E a ilusão vai começar a provocar desgosto e mal-estar, né? Mas, voltando, a intervenção, ela tinha que ser uma intervenção de políticas públicas, e não uma intervenção militar. Porque você vai aí à raiz do problema. Aliás, que disse uma moça da Maré, eu vi ela falar, aqui tem mais soldado do que tem professor e médico. É tão óbvio isso, tão óbvio, tão evidente, né? Mas, felizmente, digamos, eu acho que o mundo inteiro, com dores, está vivendo um período de transição. Eu acho que acabou aquilo que morreu, mas se recusa a ser enterrado, dos anos 80 até a crise de 2009. Morreu, mas não sepultaram o cadáver ainda. Ele está aí se esbatendo, né? E falando da economia e da teoria econômica vigente, ela é de uma pobreza, de uma rigidez, de uma capacidade de incompreensão. Isso chega a tal ponto que os melhores dentre eles, os ortodoxos, já perceberam que, espera um pouco, né? Tem um economista pelo qual eu tenho alguma admiração pela sua capacidade de mudar, de aceitar, chama-se Blanchard, Olivier Blanchard. É um francês que estudou nos Estados Unidos, talvez esse caráter híbrido dele facilite uma certa capacidade crítica, né? E ele escreveu um artigo recentemente e falou, olha, nós estávamos acreditando que nós chegamos digamos, ao último estágio da compreensão de como funciona essa economia. E devo dizer que nós estávamos completamente errados. Eu vou voltar para o começo aqui, começa que nós não compreendemos o que foi a liberalização financeira. Nós não entendemos, não falamos nada dos mercados, como funcionam os mercados financeiros, como funciona o sistema bancário, de fundos, etc. Escreveram isso. Ele e o Lawrence Summers, que foi secretário de Estado, né? Tiveram a dignidade e a hombridade de dizer isso, né? Mas isso foi discutido aqui no Brasil? Que não passa. Não sei quem disse, acho que o Roberto Schwartz, meu amigo, dizia que as ideias chegavam de navio antigamente. Hoje em dia precisa, acho que, carro de boi, porque não chega. O debate, eles não veem nem o que escreveram os seus pares, né? Você tem, mesmo no Fundo Monetário Internacional hoje, mesmo no fundo, acabei de tirar um artigo do fundo aqui, que ele faz uma análise da desregulamentação financeira e da abertura das contas de capital. Ele se pergunta que contribuição isso deu para o crescimento e para a redução da desigualdade. Falou, em geral, a contribuição para o crescimento foi muito desigual, é muito pouca, e para a redução só aumentou a desigualdade. São dois economistas do Fundo Monetário. Mas aí é um mínimo de honestidade intelectual no sentido mais amplo, né? E é engraçado que esses conservadores brasileiros, eles costumam atribuir aos outros a desonestidade intelectual. O problema é que eles não são capazes nem sequer da desonestidade. Isso é que é grave. Eles não são capazes. Eles não são capazes de cometer uma desonestidade intelectual, porque eles são insuficientes, né? Eles estão tão bloqueados pelo existente que isso é um problema, né? Você está dentro da caixinha. Você tem que procurar sair sempre da caixinha, olhar outras coisas, olhar o que os outros dizem, mas isso aí não é o caso. A academia não ajuda e o ambiente político brasileiro também não ajuda, né? E as redes sociais, tampouco. As redes sociais só agravam isso, que elas não são capazes da argumentação. Então é assim, é uma coisa assim, pá, direta. Você é isso, você é aquilo, você é comunista, você é não sei o quê, você é, né? Não vai ser bom. Não é legal. Eu vejo, me acompanho, desde o futebol, né, até o debate mais profundo, né? Outro dia, uma discussão sobre Freud, eu quase me joguei eu só posso me jogar do terceiro andar, porque
não teria nenhuma eficácia, mas é uma coisa assim impressionante, né? Então eu já falei muito, né? Queria só retomar a ideia de que nós estamos num momento de transformação muito importante, muito parecido com todos os momentos que nós tivemos no passado. O pós-guerra, a crise dos anos 70, e eu acho que muito mais intenso, porque a natureza das transformações é muito mais profunda, né? Porque ela afeta... Vamos discutir a reforma da Previdência, só para terminar. Quer dizer, como é que você vai fazer uma reforma da Previdência como você está transtornando os mercados de trabalho? Certo? Ou seja, né, é só olhar o resultado da reforma trabalhista aqui, que ainda é uma coisa bem suave, digamos. Não estamos falando na revolução tecnológica, etc. O que vai acontecer? Vai cair a receita da Previdência, pela degradação das relações trabalhistas. Já está acontecendo isso. O pessoal vai recolher menos, né? Então, eles estão fazendo uma reforma que está pensando para trás, não está pensando para frente. Né? Você vai perguntar para mim se eu acho necessária uma reforma? Acho sim. Acho que, por exemplo, você tem que tratar do problema dos privilégios, das diferenças que você tem aqui, que são assustadoras. Eu falo de cátedra. Aliás, de cátedra mesmo, porque eu sou aposentado pela Unicamp. Né? E tem um amigo meu que é muito mais inteligente que eu, um professor magnífico, chama Luiz Antônio de Oliveira Lima. Ele ganha 5 mil reais, eu ganho 20. Ele ganha 5 mil de aposentadoria. Aqui a mulher dele acho que tem mais dinheiro, não sei. E ele tem uma vida muito modesta. Mas é uma iniquidade assim. Quando eu digo isso, as pessoas dizem, e por que você não renuncia aos seus 20? Mas não é esse o problema individual. Eu renunciaria numa boa se tivesse, né, um sistema de proteção social, que você tivesse proteção de saúde, como tem em outros lugares, etc, etc. Mas não é esse o problema individual. Né? Eu não vou falar nem dos magistrados, né, que, na verdade, agora eles querem fazer greve. Já pensou? Isso dá o grau de insensibilidade que as pessoas têm. Né? Porque elas não querem saber. Né? Elas querem... É a mesma coisa da reforma tributária. Que você vai fazer reforma tributária? Por exemplo, no ano passado, quanto pagaram de dividendos no total? Vou te dar um dado que eu acho que é correto. É 279 bilhões de dividendos. Quanto pagaram de imposto? 0. Brasil e a Estônia não têm imposto sobre dividendo. Certo? Vocês acham que Outro dia, um amigo meu, que é um ótimo sujeito, palmeirense como eu, falou com um cara do mercado financeiro, mas você tem 280 milhões de patrimônio, você não quer pagar sobre dividendos? Eu falei, não acho que seja justo, porque eu ganhei isso merecidamente. Aí você vai argumentar o quê? Certo? Quando você sabe que a estrutura tributária brasileira, 55% da receita é paga por impostos de indiretos. Quem é que paga? Nós todos aqui, mais o cara pobre que compra também uma televisão, uma geladeira, esse paga desproporcionalmente. Né? Essa discussão de quem paga e quem recebe não entra na... Os caras ficam falando só, vamos fazer a reforma da... E a reforma da Previdência, para funcionar, e há estudos da OIT. Eu peguei outro dia um estudo muito interessante sobre a reforma na Itália, né? E eles todos dizem o seguinte, na Itália é o seguinte, a economia está estagnada faz tempo, está crescendo devagar, pouco, né? Você não consegue reduzir as diferenças, os privilégios também, e, ao mesmo tempo, né, a capacidade contributiva cai. Aliás, tem uma coisa, com essas transformações no mercado de trabalho, o sistema de repartição simples paga quem está empregado e recebe quem está velho, né? Que foi criado no século XIX por um sujeito chamado Otto von Bismarck,
para enfrentar as demandas dos socialistas alemães, ele inventou isso e funcionava bem porque a estrutura de emprego das empresas era diferente. As empresas e os trabalhadores contribuíam. Só que com as mudanças no mercado de trabalho não vai ser mais assim. Você precisa criar impostos gerais. Você tem duas soluções. Você cria impostos gerais. Tem uns que sugerem que faça imposto sobre o robô ou sobre os ganhos de produtividade que vêm do uso da nova tecnologia, né? Mas o fato é que você tem duas soluções. Sobretudo no momento em que a esperança de vida vai se estendendo, né? Com a biotecnologia, etc., as promessas são incríveis, realmente. E aí você faz o quê? Você tem duas alternativas. Você muda o sistema de financiamento, né? Você tem que cobrar de todo mundo o imposto, que já os franceses, o imposto de solidariedade, certo? Em que todos são solidários no financiamento daqueles que se retiram. Ou então você joga, como algumas tribos faziam antigamente, em algumas ilhas, né? na Oceania, levava os velhos para o penhasco e jogava lá de cima. Assim você elimina, né, essa demanda dos velhos sobre os recursos, que serão cada vez mais abundantes. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: toda a teoria econômica, está fundada em cima da escassez da teoria econômica. Só que nós estamos entrando no mundo da abundância. Isso não é só verdade para a produção manufatureira, para a indústria, para a agricultura também. Não é? Com a biotecnologia, com a diversidade biológica, etc. Da agricultura também. Então, nós estamos vivendo um universo em que nós temos a capacidade de analisar corretamente, que nós estamos caminhando para a abundância. Né? Quem é que viu isso lá atrás? Né? Não só o Marx que eu citei, mas o Keynes escreveu um livro, um texto chamado As Perspectivas Econômicas dos Nossos Netos. Ele fala, olha, na verdade esse sistema aqui, que é um pouco atrapalhado, que é instável, etc., mas ele tem essa promessa. Mas é uma promessa boa, porque aí a gente vamos deixar de nos preocupar em acumular dinheiro, riqueza, etc., e vamos nos preocupar em ir para o bar, conversar com nossos amigos, ir a um concerto de música, qualquer que ela seja. Ele gostava de balé, casou-se com uma bailarina, né? Então, ele tinha essa sensibilidade, que é preciso que a gente recupere, né, essa sensibilidade pela literatura, pela arte, pelo cinema, etc., que isso vai nos dar a capacidade de olhar como é que vai ser, como é que deve ser o mundo do futuro, né? O espírito absoluto chega a seu máximo, dizia o outro, nas artes, né? Não é na ciência. É isso, ok? Obrigado. Obrigado ao professor. Continua alto, peraí. Pronto, acho que agora vai melhor. Obrigado, professor. Vamos abrir aqui para o pessoal poder fazer comentários e observações. Se me permitir uma inicial. Eu vi recentemente que um desses novos grupos políticos, aí, um grupo de financiadores, né, de candidatos, treinou os candidatos aí por 3 semanas, 4 semanas, em ética, né, princípios éticos, respeito ao meio ambiente, e lá pelas tantas entrou lá um 4º ou 5º princípio, era uma política econômica responsável. E aí, pegando esse gancho, perguntar para o senhor, para o professor, sobre o conceito de populismo, que é sempre taxado sobre aqueles que têm ideias, né, não responsáveis, talvez. Se o senhor puder falar um pouquinho disso depois. Vou passar para ele aqui seu nome, por favor. Meu nome é Altair. A pergunta que eu queria fazer, professor, é com relação ao cenário que nós estamos vivendo hoje, né, esse contexto. Existem alguns indícios de
algum tipo de pacto contra-hegemônico aí, do ponto de vista... a gente tem o movimento dos sem-tetos, tem alguns grupos da sociedade organizada tentando fazer um contraponto ao que está colocado hoje no cenário no Brasil, né? Eu queria saber se o senhor tem algum tipo de opinião com relação a isso, do ponto de vista para onde que a gente vai, do ponto de vista da reação, né? Já que um dos temas aqui é a democracia, né? E que rebatimento disso tem na economia. Os sindicatos, infelizmente, hoje estão acuados, né? Fragilizados com relação ao que tudo que o senhor até mencionou, né? Com relação à reforma trabalhista. E a gente vê que alguns setores, mesmo assim, estão tentando reagir, mas essa reação ainda está longe do que a gente esperaria para um momento, né, que é um momento sensível, seja da democracia, que é a mais longeva, né, o período mais longevo, mas ela é muito frágil, do ponto de... A gente está vendo, o senhor mencionou mesmo, as instituições hoje estão fragilizadas, né? Então, a gente tem um cenário que é preocupante, né? Inclusive, essa movimentação no Rio de Janeiro, tem algumas pessoas dizendo que ela preocupa do ponto de vista de vir um golpe em cima de um golpe. Aí, né? Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Então, vamos lá. Bom, as duas perguntas têm uma relação entre elas, né? A questão do populismo, né? Eu vejo essa utilização assim abundante da palavra populismo, né, que eu disse uma vez que é uma palavra sem conceito, porque ela serve para qualquer coisa, né? Então, e sobretudo para designar o quê? Para designar a divergência que as camadas deseducadas, né? Isso foi o que, por exemplo, presidiu toda a discussão da eleição americana e do Brexit. São os deseducados, os brancos e deseducados, que, na verdade, se rebelam contra a racionalidade dos especialistas, né? Isso tem uma raiz fortemente discriminatória, né? E isso não é bom. Por quê? Porque, na verdade, você erige o conhecimento existente como sendo uma referência incontornável, né? E nós devemos nos submeter àquilo que é atribuído, é considerada a racionalidade digamos, dos modelos sociais e econômicos prevalecentes, né? E quando você chama de racionalidade, você, na verdade, está querendo dar um grau de superioridade àquilo comparado com o que pensam os irracionais, os que se movem pelos sentimentos, né? Já há prêmio Nobel, vários economistas que trataram da inconveniência de você tratar assim, dizer que se você acha que os mercados financeiros são racionais, por exemplo, hoje, com essa subida dos índices das ações, etc., né? Robert Shiller escreveu um livro chamado Exuberância Irracional, isso está sob questão. Então, muitos economistas estão colocando em dúvida essa ideia de que você tenha uma racionalidade superior àquilo que sentem os homens comuns, né? Então, vamos ver, isso é antigo, né? Tem o Hayek que fala disso, e tudo isso desemboca no quê? Numa desconfiança em relação aos procedimentos democráticos, uma desconfiança em relação à democracia, né? Todos os pensadores liberais, eles são antidemocráticos. Quer que eu cite para vocês? Querem? Vou citar. Vou começar com John Locke. John Locke é considerado o pai do liberalismo, né?
No entanto, ele redigiu um dos artigos da Constituição da Carolina em que ele defendia o direito do homem branco ter escravo. Sabiam disso, não? É bom a gente estudar os liberais porque eles pisam no tomate toda hora, não? Pisam na mexerica. Então, isso ele, na verdade, era sócio de uma corporação mercantil que tratava do quê? Que fazia o quê? Tráfico de escravos. Certo? Mas eu vou sair do João Locke, eu vou para o Mandeville. Bernard de Mandeville que escreveu a Fábula das Abelhas para justificar a economia liberal de mercado. Né? Aí ele dizia, não, mas essa chusma de vagabundos tem que ser tratada... O cara que está desempregado, chusma de vagabundo, porque o sujeito está desempregado, ele está desempregado voluntariamente. Se ele quisesse empregar, ele se empregaria pelo salário. E aí eu vou para tratar do tema com profundidade, vou para o Hayek. O Hayek, ele dizia claramente, ele escreveu uma carta para o Salazar, isso em 1962. Escreveu uma carta para o Salazar dizendo o seguinte, olha, você precisa se precatar na reforma da Constituição portuguesa contra os excessos democráticos. Né? E ele apoiou o regime do Pinochet, que ele diz que, frequentemente, um regime ditatorial, liberal economicamente, não pode ser democrático. Tá isso que ele disse. Sinto muito. Ele disse isso. Então, você tem esse confronto que é histórico entre liberalismo e democracia. Então, a democracia só se instaurou... Vocês sabiam que as mulheres não votavam na Inglaterra até 1928? As sufragistas brigaram, a mãe do Keynes era sufragista, brigaram para conseguir o voto feminino, etc. Então, o sufrágio universal não vem lá de trás da Revolução Liberal do final do século XVIII, não vem daí, não. A democracia foi, na verdade, imposta e ampliada realmente em quase todas as sociedades desenvolvidas, no pós-guerra, em que você tinha intervenção do Estado na economia e ampliação dos direitos e da democracia. Esse é um fenômeno histórico. E não me vem ninguém dizer coisa ao contrário com conversa mole, porque vai se ferrar. Certo? Porque não tem argumento que defenda isso. Quer dizer, o maior momento de ampliação... Vamos pegar um país bem democrático, a Suécia. Tem um Estado regulando? Não tem. Aliás, eu assisti um filme maravilhoso outro dia chamado The Square. Vocês assistiram The Square? Sensacional. A Suécia, os suecos estão dizendo, olha aqui, o que ele está falando? Olha essa sociedade aqui que tem desigualdade, não é isso que ele está falando? Tem um debate no final muito interessante, quando ele vai renunciar. Né? Ele vai renunciar por conta de uma pressão, por um vídeo que colocaram, coisas das redes sociais. E ele renuncia. Na hora que ele vai renunciar, argumentando que ele precisa conter certas expressões, teve um sujeito que lembra na plateia e fala assim, mas o senhor está abdicando da liberdade de expressão? O senhor está fazendo uma coisa muito ruim. O senhor não pode abdicar por isso. O senhor tem que garantir a liberdade de expressão, seja ela qual for. Certo? Mas aqui tem o cara da Riachuelo, que ele diz o seguinte, somos conservadores nos costumes, então certas coisas não pode. Então, essa relação entre liberalismo e democracia, ela não é assim, liberal, então liberal, portanto democrático. Mentira. Né? Ao contrário. Sempre os episódios de liberalismo econômico foram acompanhados de constrangimentos à vida democrática. Né?
E, infelizmente, ou felizmente, essa sociedade aqui está condenada a buscar o espaço democrático. Não tem jeito. Isso é da natureza, é do DNA dessa sociedade. Né? Na medida em que você erigiu a liberdade e a igualdade como consignas do Iluminismo e da Revolução Francesa, depois daí não tem jeito. Você teve idas, vindas, voltas. Mas a própria existência de uma sociedade com divisão do trabalho, com funções distintas, etc., com diferenças, não permite que subsista um regime totalitário por muito tempo. Eu não preciso dar o exemplo para vocês. É preciso que você tenha mediação democrática. Respondi a tua pergunta? Hã? Aí o negócio de populismo é um desvio, digamos, um recurso pobre. Né? Aí você me perguntou, eu só vou passar por a pergunta dele. Você me perguntou sobre a possibilidade do golpe. E aí eu vou responder mais com a experiência que eu vivi desde 54, com o suicídio do Getúlio, depois com a tentativa de impedir a posse do Juscelino em 55, foi na verdade frustrada pelo Marechal Henrique Dufles de Teixeira Lott, né? E depois com 64, etc. Né? Eu tenho muita curiosidade de ver esse documentário que foi agora para o Festival de Berlim sobre o golpe. Né? Porque minha opinião é que quando se puxou uma das estacas que sustentavam a democracia do Brasil, ou seja, o respeito ao mandato da presidente eleita, com um pretexto simplesmente ridículo. Vocês sabem que, não vou falar isso, que eu fui lá para defendê-la, né, apesar das minhas discordâncias com ela em relação à política econômica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E eu tenho muita curiosidade de ver, porque, na minha opinião, nós estamos vivendo um processo que os físicos chamam de realimentação positiva. Ou seja, se desencadeia um processo em que uma força vai desencadeando as outras. Né? É um princípio da teoria da complexidade. Uma coisa é como um dominó, uma coisa batendo na outra. Então, nós tivemos o impeachment, depois a Lava Jato prendendo o Eduardo Cunha, que foi uma das peças do impeachment, a desmoralização do Congresso Nacional, que não é bom. Se você olhar do ponto de vista institucional, você ter essa desmoralização do Congresso é muito ruim, porque é um poder da República. O Executivo, eu não vou nem me referir a isso, né? Eu estava lembrando, acho que aqui, que o Temer era do meu grupo político na Faculdade de Direito, que era um grupo de esquerda, chamado Partido Econômico Independente. Né? E ele ele não falava quase, assim, ele tinha essa dificuldade, ele ficava só ouvindo assim, as coisas que a gente discutia aqui na esquina da 24 de Maio com a Ipiranga. Nós ficávamos um tempão aqui fazendo política universitária antes e depois do golpe. Né? Então, ele é isso, né? O Temer. É isso que vocês estão vendo aí. Ele é isso desde jovem. Não, eu diria, é chato você de falar isso. De vez em quando ele ia jantar, antes, quando ele era vice-presidente, ele ia jantar com a gente, mas continuava o mesmo. Ele não tinha opinião sobre nada. Então, a única opinião que ele tem é ficar no poder. Né? Eu convivi com ele também no MDB, eu fui um modesto assessor do Dr. Ulisses Guimarães, né, durante 20 anos, e ele não existia. Ele era zero à esquerda. Não tinha nenhuma expressão no MDB. Agora eles quiseram tirar o P para voltar ao MDB, mas não volta. Vamos combinar que não vai voltar. Né?
Então, é muito ruim isso, porque você tem uma crise dos poderes. E mais, essa coisa da magistratura. Isso é terrível. Que você colocou em risco a reputação dos juízes. E eles deviam perceber isso. Né? E não adianta reagir, por exemplo, como esse juiz Bretas está fazendo, com tentativa de intimidação, porque as pessoas não vão respeitá-lo. Certo? Porque ele disse, não, eu recebo porque o cara mora, como diz o casal de pobretas, né? Ele e a mulher, casal de pobretas. Ele é juiz e ela é juíza. O casal de pobretas mora na casa deles, recebe auxílio moradia. Quer dizer, se isso não é uma coisa que contamina a reputação, que é péssimo, você ter uma magistratura, ter um Supremo sob questionamento, isso não é bom para a democracia. Não vamos nos iludir, tudo isso é muito ruim. Essa deterioração institucional que a gente está assistindo é muito ruim, isso não é bom, não sugere consequências favoráveis a um apaziguamento, etc., uma melhoria das condições, a pensar os problemas de longo prazo desse país. Ninguém está pensando, é tudo um negócio assim de curto prazo. Essa intervenção mesmo é uma coisa, digamos, pretensamente eleitoreira, para recuperar a reputação deles. É mais água para o moinho satânico, como dizia o Karl Polanyi. Né? Então, eu acho isso, sabe? Que realmente, não estou dizendo que a gente vá ter, mas a possibilidade de ter isso, de avançar nessa direção, é grande, não é pequena. Legal. Vamos puxar mais você. Não, eu só peço falar seu nome. Boa noite, meu nome é Henrico. Professor, o senhor falou muito de rigidez, utilitarismo, positivismo, matriz intelectual dos economistas. Então, acho que minha pergunta por que estudar economia hoje? O Felipe mandou um complemento, ele está assistindo a gente aqui. Mandou um complemento. Queria perguntar para ele se depois de 2008, com algumas posições revistas, ele fala o próprio FMI, o Blanchard, etc., se o senhor é otimista com relação a uma renovação das bases da ciência econômica. Acho que a pergunta dialoga. É complementar, né? Eu diria que a economia ela se transformou nos últimos anos, e não sou eu que percebi, teve muita gente que percebeu, mais num instrumento ideológico de justificação da ordem existente do que numa análise mais empenhada em desvendar quais são os mecanismos atuais. E mais que isso, né? Que é muito grave, porque se vocês entrarem num site que é patrocinado pelo George Soros, que chama Institute for New Economic Thinking, Instituto para o Novo Pensamento Econômico, você teve um seminário sobre a perda de legitimidade dos especialistas, falando dos economistas. Né? Você precisa de ter pessoas empenhadas em entender o fenômeno econômico. Né? Por que essa desconfiança em relação aos especialistas? Né? Aqueles que se debruçam sobre o fenômeno econômico. Porque ele se afastou muito da vida das pessoas concretas. Né? Se afastou muito daquilo que as pessoas concretas sentem. Então, vamos pegar o exemplo aqui no Brasil. Né? Nesse momento, nós estamos diante de um esforço enorme de promover o otimismo que a economia vai crescer, que a economia... No entanto, né, com esses 26 milhões de pessoas que vivem em condições muito precárias, algumas, né, à beira da criminalidade, etc., outras no contaproprismo, eu vou contar um episódio para vocês, eu estava com ela no dia do aniversário dela, nós fomos numa pizzaria, paramos numa esquina, esse negócio me deixou assim tão comovido, né?
parando numa esquina, e um menininho, pequenininho, né? Jogava aquelas bolinhas, né? Jogava as bolinhas, e eu peguei uma nota de R$10 e dei para ele. Ele começou a comemorar, falei, dezão, ele dizia, dezão, falei, dezão? É porque eu não tenho noção do que isso significa para ele, porque dezão significava muito no grau de penúria que ele vivia. Certo? Se eu tivesse visto aquilo, eu teria dado 20. Né? Então, isso é impressionante, porque, na verdade, se percebe que há alguma preocupação no debate econômico de saber como as pessoas, esses 26 milhões, estão vivendo. Então, como é que eu chamo isso de ciência? Eu chamo isso de uma superstição. Superstição travestida de ciência. Tem um autor chamado John Rapley, que eu recomendo que vocês leiam o livro dele, que fala da economia como religião, está assumindo uma forma religiosa, sem conexão nenhuma com a vida das pessoas. Né? E, na verdade, o homem comum, inteligente, que não é economista, ele ri das coisas. Os físicos, meus amigos, eles dão risada. Falam, mas como é que pode um negócio desse? Eles não têm noção do que seja, na verdade, os procedimentos da física experimental, por exemplo. Você vai pegar um livro como o livro do Heisenberg, que é um dos pais da física quântica, chama-se Philosophy and Physics. Você vai lá e lê, você fala, mas que sujeito interessante. E os economistas ficam se entregando a essas calistenias matemáticas que não... E eles, pior é que eles não sabem matemática direito. Né? Se eles tivessem lido o Bertrand Russell, né, tivessem acompanhado as discussões do Kurt Gödel, né, que fala da inconsistência, na verdade, incompletude dos sistemas aritméticos, matemáticos, né, eu respeitaria, mas não respeito. Porque eles fazem aquilo lá é uma pastiche de 5ª categoria. Certo? Então, isso virou a chamada ciência econômica. E está sob questionamento nesse momento. Muito sério, por parte mesmo, estou falando dos economistas mais... claro que eles não podem abandonar de vez aquele paradigma, que é muito doloroso, porque o seu capital intelectual, como é que você vai jogar fora esse negócio? Mas que não presta mais para nada, não presta. Só para atormentar as pessoas. Fala aqui para o pessoal que está acompanhando. Meu nome é Jaime. Mas isso não está, assim, dentro desse contexto atual, se você for imaginar essa revolução da nova direita, né, que seriam os neoliberais a partir de 70, né, e aquela máxima do Hayek, quando ele coloca que a economia tem que funcionar como fosse acho que é catalaxia, me parece. Sim, um sistema de informação. De informação, Isso. Mas na economia, a sociedade está fora. Sim. A sociedade, ela não... Que, aliás, é uma coisa totalmente radical de mercado. Você tem toda a razão. Sempre teve uma relação humana muito grande, né? Sim. E o que ele nega é isso, né? E a impressão que me dá, assim, que essa crise que está aí, quando você acabou de me falar do direito, né? Do homem do direito no Brasil, da questão da economia, e uma série de outras coisas que estão se perdendo, são valores que se tinha, são valores, assim... de uma civilização, sim. valores civilizatórios, né? É isso mesmo. Que está indo para o ralo. Exatamente. Né? O que você está colocando em risco é a civilização. Então, a impressão que me dá, assim, que tem duas coisas que para mim vem, né? Uma que é própria de uma relação capitalista pura, vamos dizer assim, né? Interessa o lucro, né? E que essa questão, assim, civilizatória dos anos de Keynes, né, ela foi até em função de uma própria crise de poder da burguesia. Sem dúvida. Né? E que, na hora que ela volta a ter poder de novo, ela implanta sua força através dessa revolução de direita. E esse mundo que a gente está pegando aí,
esse ralo que está indo, vamos dizer assim, né? Então, me parece assim que essa quebra de valores, né, por exemplo, do conhecimento, a questão da música, a beleza da arte, né? E ao mesmo tempo você vê a crise de mercado e crise de valores que sustentam essa sociedade indo para o ralo, tem a ver com essa crise, né, econômica mesmo, né? Talvez uma crise muito mais complicada, porque ela está pondo a rodo uma série de valores e de civilização, né? É o que me Eu nem vou responder a sua pergunta, porque eu concordo inteiramente. Você já respondeu a sua própria pergunta. É isso mesmo, que nós estamos vivendo uma crise civilizatória, certo? Que se exprime, se fala nos valores. Quais são os valores? São os valores da vida humana, certo? Do direito à vida, da solidariedade, isso. Então, isso foi muito duro de construir, né? Eu me lembro que um jornalista, talvez eu me lembre, mas eu não sei, porque eu tenho sempre na cabeça o Mahatma Gandhi, né? Em 47, já no momento de liberação da Índia, de independência da Índia, um jornalista inglês perguntou para ele, sabe que ele, aliás, em parênteses, erigiram uma estátua do Gandhi em frente ao parlamento britânico, agora recentemente. Sabia? Eles fizeram uma estátua para ele. O jornalista perguntou para ele, mas o que o senhor acha da civilização ocidental? Isso é 47. Sabe o que ele respondeu? Teria sido uma boa ideia. Né? E ele tinha perfeita clareza dos valores da civilização. O que eu acho é o seguinte, é que, de fato, quando a gente está falando nisso, é porque esses valores ficam aí voando no ar permanentemente, a gente não consegue abandoná-los, né? E você disse corretamente, né? No pós-guerra, você tinha destruído toda a capacidade da burguesia em impor os seus pontos de vista. E a reforma do Estado do Bem-Estar foi feita por quem? Quem é que implantou mesmo as reformas? Quem foram? Foram os socialistas? Foram os comunistas? Não. Foi De Gaulle, foi Adenauer, com a economia social de mercado, foram os conservadores, foi De Gasperi, na Itália, certo? Aquilo foi uma coisa avassaladora. Foi o Roosevelt, minha gente, foi Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos nos anos 30. Você pega os discursos do Roosevelt, eu fico até arrepiado. Os discursos do Roosevelt são uma coisa de uma grandeza, de uma visão, de uma defesa do que a gente chama da civilização ocidental, que é uma coisa impressionante. De quem a gente está falando? Estão falando do anti-establishment, que eram os caras lá de Bloomsbury, da onde nasceu Keynes. O Keynes, você sabe que descobriram mais 8 volumes não publicados, escritos por ele, que ele escrevia o dia inteiro, é um maluco, né? Que tratam o quê? De economia? Não. Tratam de política, de ética, né? Da subjetividade humana. Por isso que ele é um grande economista. Porque ele estava mergulhado nos valores daquilo que você chamou de civilização. Ele estava encharcado disso. Certo? E a análise econômica dele é inseparável dessa visão dele de homem público, de pensador social. Ele não estava interessado em modelitos econômicos. Se você pegar... Eu fiz uma tentativa de mostrar isso, escrevendo um livro que está aqui. Não quero vender o livro, não. Chama-se Os Tempos de Keynes no Tempo do Capitalismo. Né? Para mostrar como ele não era um economista, ele era, na verdade, um homem do seu século, da sua... É impressionante o que ele escreveu. E nós estamos descobrindo que ele escreveu mais coisas. Sempre nessa perspectiva, né?
E você tem toda a razão. O que está se perdendo agora é essa perspectiva da civilização e do homem, do papel do homem, da mulher, de carne e osso nesse negócio. Não é? É isso que nós estamos assistindo. Tá ok. Bom, meu nome é Matheus. Queria fazer uma pergunta rápida, na verdade, mais um comentário, que você fizesse o comentário. O Dardot e o Laval, eles, na Nova Razão do Mundo, eles dizem que o neoliberalismo, mais do que uma política de desregulamentação, a liberalização, se funda na constituição de um novo sujeito, né? De um sujeito, de uma nova racionalidade guiada pela concorrência. Pela concorrência, exatamente. E, enfim, eu queria que você comentasse como isso é a partir do Foucault, né? A partir do Foucault. Eles partem do Foucault. Que o Foucault, na biopolítica, no nascimento da biopolítica, ele fala exatamente, vocês estão enganados. Não se trata de um afastamento do Estado, se trata, na verdade, de uma mudança na natureza do controle. Do controle sobre a sociedade, que é, na verdade, garantir as regras da concorrência. Garantir esse espaço entre os indivíduos. Então, você constitui subjetividades que estão aptas a reivindicar o seu mérito quando ganha, certo? E se mortificar quando perde. Eu perdi porque eu não tive mérito suficiente. Essa é a coisa que sai de lá, é a destruição da subjetividade do pós-guerra, que era, se vocês assistirem um filme chamado Humberto D. Quem assistiu? Você viu? Passou? E já uma vez, faz Que um ano legal. e meio. Assim. Então, como é que é Humberto D? Humberto D é aquele momento em que você está construindo essa rede de solidariedade, não é? Que os aposentados estavam ferrados. Não é isso? Você assiste Humberto D, Ladrão de Bicicleta, você entende o que era aquele momento de passagem. Se você assistir junto com esse o filme do Ken Loach, que eu falei, The Spirit of 45, o Espírito de 45, né, que é belíssimo, que esse Ken Loach tem uma sensibilidade, né, e ele conta a história da construção do Estado do Bem-Estar inglês. Falar nisso, quem é que fez o projeto do National Health Service, do Estado do Bem-Estar inglês? Quem fez? Um liberal chamado William Beveridge. Certo? Ele fez um relatório, que é uma coisa belíssima, que ele fala dos 4 demônios que assolavam o mundo naquele momento, que era a fome, o desemprego, a ignorância, e o quarto eu não lembro, eu já escrevi sobre isso, mas não lembro assim. 4 demônios. E sobre esse relatório, ele construiu o Estado do Bem-Estar inglês com o National Health Service. Não sei se vocês viram, por acaso, apesar de todas as tentativas que fizeram de desmontar aquilo, se vocês viram um filme do Michael Moore sobre a saúde. Você assistiu? Isso, você assistiu. Ele vai mostrando como nos Estados Unidos a situação é terrível, né? Mas ele vai para um hospital inglês e ele entrevista um médico inglês. E ele pergunta para o médico, o senhor atende, como é que o senhor atende? O senhor atende aqueles que têm doenças pré-existentes? Porque nos Estados Unidos o plano de saúde não atende. Né? Ele falou, é o primeiro que atendo, falou o médico. Certo? Aí ele foi para a França. Foi conversar com os americanos que moram na França. Falou, não queremos sair daqui. Porque aqui a gente tem um atendimento gratuito. Quem é que já ficou doente na França? Eu já fiquei. Eu era turista, fui atendido gratuitamente. Ainda deram receita do remédio, eu comprei de graça na farmácia. Certo? Então, isso que você está dizendo é uma coisa muito importante.
É uma visão muito importante desse momento, né? Porque isso foi desconstruído, e é isso que o Foucault mostra na biotecnologia, não, na nascimento da biopolítica, né? E que o Dardot e Laval, você vê que eles fazem um debate interessante sobre as reuniões dos liberais e como é que os liberais vão se transformando. Por exemplo, os alemães vão para a economia social de mercado. Mas sobrou essa ala radical, que estava o Hayek, etc., que, na verdade, aí ele escreve The Road to Serfdom a partir de um momento em que as coisas estavam indo muito bem, que as pessoas estavam vivendo bem. Vocês já assistiram A Classe Operária Vai ao Paraíso? Um filme, já, não é? As coisas iam muito bem. Vocês assistiram Rocco e Suoi Fratelli? Não, precisa assistir. Né? Que é uma família... Você já assistiu, né? Não. É uma família que vem do sul da Itália, os Terrone, e vão para Turim, né? Com todos os conflitos que você tem ali, da mudança de situação. Né? Com Alain Delon, né? Mocinho, então as moças acham ele bonito, ele era mesmo bonito. Né? E não é só isso, ele era bom ator. Né? É um filme maravilhoso, porque mostra as trajetórias diferentes de vida naquele momento de transformação da Itália. Né? Então, eu acho que é muito difícil você apanhar todos os aspectos dessa transformação e depois a ruptura que foi. Né? E que você realmente começou a transformar os sujeitos, eles aceitaram, não é que você tirou o Estado, é que eles aceitaram as regras da concorrência. Certo? Então, eu mereço, você não merece, etc, etc. E deu no que deu. Puxar talvez mais uma aqui, professor? Olá, meu nome é Pedro. Professor, eu queria saber o que o senhor acha sobre talvez o que chamam de uberização das relações de trabalho, e esse discurso de que, bom, você não é empregado, você tem seu próprio negócio, você tem que desempenhar, etc. Se esses movimentos vão ser uma tragédia na certa, ou se existe alguma possibilidade de alguma descentralização, alguma coisa disso, ter algo bom, sair algo disso. Bom, eu, na minha exposição, procurei mostrar que essa uberização, que na verdade é uma precarização, né? Porque o trabalho, você intensificou o trabalho pelo aumento do horário. Eu converso com os motoristas de Uber, pergunto, quanto você trabalha? Aí eu trabalho 14 horas, aí eu trabalho 12 horas, eu trabalho... Né? Falei, quanto é que você está faturando? Eu estou faturando R$4.000. Né? Então, isso tende a se generalizar pelas novas tecnologias. Né? Por exemplo, se você for olhar nos Estados Unidos, a taxa de desemprego em que você inclua os desalentados mais os precarizados, então, você vai ver que a taxa de desemprego é muito maior. Quer dizer, é considerado precarizado aquele que quer trabalhar mais e não consegue. Então, essa transformação já está ocorrendo e ela tende a se intensificar. Né? Por outro lado, você tem algumas tecnologias que vão favorecer, na verdade, a montagem de empresas menores. Né? Mas isso não, é duvidoso que tenha um impacto muito importante sobre o emprego. Então, você vai ter que tratar o problema da uberização com o problema de uma transformação estrutural. Não vai ter mais a volta intensamente daquilo que a gente chamava Fordismo. O que era o Fordismo? Né? Fordismo é a generalização das relações de trabalho assalariadas, dentro de empresas grandes, com grande produtividade, com bons salários, sindicatos, perfeitamente, sindicatos. Né? Agora você enfraqueceu os sindicatos, porque como é que você vai juntar as pessoas com trabalhos tão diferentes, tão heterogêneos? Né?
Agora, por outro lado, alguém perguntou, acho que foi você, foi ele, né? Não, você não perguntou. Era o que estava do seu lado. Perguntou a coisa dos outros movimentos. Que esses movimentos é como o movimento das moléculas. As moléculas estão se movendo para se juntarem de alguma maneira, né? Porque, ao mesmo tempo, você está generalizando essa situação de dependência e de fragilidade. Então, como é que você vai juntar essas pessoas? Sob que forma você vai juntar? Não sei, tem uns movimentos aí, tem um movimento sem teto, tem um movimento sem terra, provavelmente vai ter os movimentos dos sem sindicatos, porque essa fragilização vai servir para juntar as pessoas. Não sei como, porque eu não sou adivinho. Mas eu acho que a tendência é essa. E não dá para... Por isso que eu recomendo que vocês leiam. Tem muito texto sobre isso, tem uma literatura enorme, né? Mas vocês leiam lá o Fragmental Machines, do Marx, que está nos Grundrisse. Vocês pegam lá, vocês vão ver que coisa impressionante. É impressionante. Ok? Então tá bom, vou pedir mais uma salva de palmas aí para o professor. Agradecer. Obrigado pela presença. E a gente tem alguns dos últimos livros do professor aqui à venda aqui fora. Quem quiser, depois ele gentilmente pode dar um autógrafo aí para o pessoal aí. Obrigado aí. Não quero atrapalhar.